Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Foi com o Café Patita que a conheci. Corria o ano 2013, eu estava nos conteúdos do 5 para a meia-noite e ela era convidada do Nuno Marco para falar desse livro que reúne duas paixões, ilustrar e cozinhar. Depois disso estive sempre atenta ao seu percurso, até que um dia contaram-me que ela ia ilustrar o meu primeiro livro e eu senti-me vencedora da lotaria. Gosto genuinamente dela, do seu trabalho, da energia que tem e por isso convidei-a para esta incrível conversa banal. Olá, Patrícia Furtado. Olá, Catarina. Bem-vinda a esta minha casa. Obrigada, muito gira a casa. Tu lembras-te desse programa? Lembro, então não lembro. Ainda Que era a receita dos queques no ping-pong. Sim, a receita dos queques no ping-pong. E assim, o caos de tentar fazer uma receita assim com o Nuno sem grandes ensaios, sem grandes... Sim. E depois lembro-me de ter levado e fazer uma grande torre de queques e estar um bocadinho com medo que aquilo caísse tudo e desmoronasse antes da hora. Olha, nós estamos aqui neste incríveis Conversas Banais que tem muito a ver com o caminho que fazemos, nós mulheres, porque é um programa feito por mulheres, com mulheres e sobretudo para mulheres, apesar de eu dizer sempre que os homens são muito bem-vindos e não excluo ninguém, não é, à partida. Portanto, e então, o convite é para voltarmos um bocadinho lá atrás, não é? Na nossa história. E se tu entrasses agora numa cápsula do tempo e viajasses até à tua infância, em que lugar é que tu achas que ias aterrar? Assim, de repente, um dos sítios felizes da minha infância era a casa da minha avó. E eu gostava muito de passar lá umas temporadas, estava sempre sossegada e a minha avó tinha caixas com tralha que eu gostava de explorar, ou então estava só a desenhar, íamos as duas à biblioteca requisitar livros para ler todas as semanas, e era assim um sítio muito feliz, porque eu nunca fui uma pessoa, quando era miúda, era muito antissocial, não sabia muito bem relacionar-me com as pessoas da minha idade. Portanto, estar sozinha com a minha avó e com o meu avô era tipo espetacular. Tu dizes que eras uma miúda outsider. O que é que fazia de ti uma outsider? Não sei, eu acho que metia as culpas nas outras pessoas todas, mas na realidade era eu que acabava por não saber integrar-me. Era eu que tinha um feitio um bocadinho insuportável, era muito sabichona. Aquelas miúdas sabichonas que acham que sabem tudo. Por acaso, do feitio insuportável. Não, eu era uma miúda que era muito sabichona, ninguém gosta de uma sabichona. E eu acho que comecei a ler muito cedo e os meus pais sempre me trataram assim. Os teus pais são ambos professores ou eram? Professores. Ainda são? Não, já estão reformados. Mas eram ambos professores e eu era, sou a filha mais velha e era muito, muito chatinha, perguntava muito como é que é isto, como é que é aquilo, comecei a ler porque a minha mãe me foi ensinando a ler e pronto, tinha a mania que era sabichona e tinha boas notas e gostava muito de aprender e eu acho que isso acabou por me afastar um bocadinho dos outros, que eu era um bocadinho, nesse aspecto era um bocadinho cheia de mim, se calhar era um bocado isso. Tu até dizes que, apesar de não estudares muito, tu tinhas muito boas notas, porque escrevias bem e porque estavas atenta e, no fundo... Tinha boa memória, tinha boa memória e eu tinha problemas com os professores às vezes porque eu nunca consegui estar a tomar notas. Então eu estava a ouvir, mas provavelmente estava a rabiscar, estava a fazer um desenho, não ouvia. Os meus cadernos eram o caos. Mas ouvia e aquilo que eu via ia ficando. De maneira que depois, quando chegava à altura de escrever e de responder aos testes, eu sabia aquilo tudo. E era uma questão de boa memória, não era trabalho, não era uma miúda muito esforçada, tinha muito brio, gostava mesmo de ter boas notas, mas não é que me esforçasse muito, para isso. E depois tinha os cadernos super desorganizados. Eu lembro-me que baldava-me imenso aos trabalhos de casa. Tinha uma professora de português que adorava,
que andava sempre a ver os cadernos e, por milagre, ela estava farta de saber que o meu caderno não estava em ordem. Por milagre, eu todos os dias começava uma página nova. Para não ver o que é que estava lá por trás. Gastava imenso papel. E ela, por milagre, também, quando ia inspecionar cadernos, acabava por parar sempre na letra P. Tipo, continuamos no outro dia. Sério, grande sorte. Eu acho que ela sabia que não queria ter que enfrentar o facto daquele ser o maior caos à face da Terra. Mas pronto. E além disso, de seres boa aluna e dessa questão agora dos cadernos, que recordações é que tu guardas desse tempo? Principalmente ali da escola primária? Na escola primária, eu gostava muito da escola e gostava muito dos professores, mas não tinha assim muitos amigos, não era assim, não era popular de todo, mesmo logo na primária não era nada popular. E tinha tipo uma melhor amiga e isso acabava por me chegar. Depois lembro-me que quando eu passei para a 3ª classe o meu irmão entrou na 1ª classe, portanto já era uma coisa que íamos os dois para a escola e lembro-me de voltarmos da escola a pé. E tu sentias-te uma irmã protetora dele? Vocês têm uma relação muito boa, não é? Temos uma relação muito boa. Eu tentava ser mais protetora do que propriamente ele queria. Okay. E sobretudo do que ele precisava, porque o Miguel era o contrário de mim. O Miguel era amigos por todo o lado, super popular, dava-se bem com toda a gente. Completamente. Portanto, ele nunca teve esses problemas de relacionamento com os miúdos da escola. Os miúdos às vezes eram mesmo cruéis. Pronto, eu acho que tinha a ver com a minha personalidade. Mas o que é que te diziam? Por exemplo, inventavam que tocar em mim, que eu tinha tipo peçonha, então tocavam em mim e depois faziam assim. Coisas desse género, era mesmo bullied completamente. Mas eu era muito... Eu não sofria assim horrores, eu só me sentia um bocado à parte daquilo tudo. Exato, mas não era uma coisa que tu não ficavas a pensar nisso, ou seja, sentias-te à parte e pensavas que estupidez, não vou entrar nisto e pronto, e seguias a tua vida. Ignorava, tipo, pensava que era melhor que toda a gente. Acho eu, não é que não me tenha magoado, não é que eu ainda não me lembro disso, mas eu acho que eu sobrevivi um bocado. Na primária eu passava os intervalos a ler, eu não estava a brincar com os outros miúdos, eu pegava no meu livrinho da Enid Blyton ou coisa do género e estava sentada a ler. Uma professora chamou os meus pais lá e disse: Patrícia, isto é um problema, ela passa a vida a ler. Os meus pais tipo, mas porquê que isso é um problema? Exato. Mas era um bocadinho, porque eles viam que eu não me conseguia relacionar muito com os outros miúdos. Portanto, a primária, guardo ótimas memórias da escola e das professoras e isso tudo, e dava-me com alguns miúdos, com uma amiga ou duas amigas, mas tinha sempre essa noção de não pertencer. Nem que fosse aquele tipo de clubinhos, havia aquele pessoal que ia na carrinha almoçar a casa e eu ficava lá a almoçar e depois eles vinham e estavam todos na brincadeira por qualquer coisa que se passou na viagem ou no na viagem e eu não entrava. Sentia-me sempre um bocado de lado e então eu própria, eu acho que como defesa os punha um bocadinho de lado também. Depois no ciclo acabei por ficar um bocadinho mais, tinha mais amigos se calhar, mas a coisa não se resolveu muito bem até para aí ao 9º ano. Olha, mas voltando aqui um bocadinho atrás, tu há bocadinho estavas a contar que mesmo nas aulas não tiravas apontamentos, mas rabiscavas. Portanto, Sim. Isto de rabiscar é uma coisa que já te acompanha há muitos anos, ou desde muito cedo. Desde sempre, porque todos os miúdos começam por aí, todos os miúdos... o processo contrário é que costuma acontecer. Há um momento em que os miúdos deixam de desenhar, mas os miúdos desenham. Portanto, e se fores ver entrevistas de qualquer pessoa que seja ilustradora, dizem, eu comecei quando era... Porque todos começámos a rabiscar, todos eu desenhámos. Não tenho essa noção de mim, sabes? Mas e eu desenho pessimamente. Se calhar essa é a explicação, não é? Paraste de ser demais? Sei lá, eu acho que tinha uma professora primária tão exigente que achava que desenhar era tipo um divertimento, em vez de ser uma coisa para desenvolver uma série de competências, não é? E aquisições, mas pronto. E então eu não me lembro muito de desenhar, é engraçado. Escrever sim, desde sempre, acho eu. Mas de desenhar não. Mas tu lá está, tu já rabiscavas, já tinhas os cadernos. Sim, tinha os cadernos todos cheios de desenhinhos e desenhava, ainda guardo desenhos, guardaram amigas minhas desenhos que eu fazia do pessoal da turma.
Não é que eu desenhasse espetacularmente bem. Sim, mas para a tua idade na altura... Só desenhava muito e era uma atividade que me deixava super relaxada, era um bocadinho quase uma terapia, que é engraçado, agora não é, agora é o contrário. Agora é o sofrimento de fazer as coisas bem, agora de cumprir prazos. Escrever é que é terapia. Que engraçado. E eu comecei depois também a escrever e também foi uma atividade que eu sempre gostei muito, porque eu lia tanto e gostava muito de escrever. E desenhar nunca sequer foi uma coisa que eu pensasse que viesse a ser a minha profissão, de todo. Exato. Em miúda nunca me ocupava a cabeça. Eu queria ser cantora, escritora ou detetive. Opa, muito bom. Sim, detetive. Então eu que era a pessoa mais distraída do mundo. Ser a pior detetive do mundo. Mas era porque lia muito Agatha Christie, claro. Sherlock Holmes e os mistérios. As coisas todas da Enid Blyton. Portanto, é tipo detetive. E era tu, o que eu dizia. No 8º ano, tu tiveste a tua primeira ilustração remunerada. Sim. Pagaram-te para desenhar. Pagaram-me para desenhar. Não foram ilustrações assim de bonecada nem nada, foram coisas mais geométricas, porque a minha mãe fez um livro escolar para uma editora que já não existe, um livro de matemática. E na editora contrataram-me. Eu já tinha computador e já sabia fazer aquilo que era necessário, então contrataram-me para fazer tudo quanto era triângulos e quadrados e aquelas coisas mais técnicas, não era aquela ilustração de bonecada. Isso, lembro-me que eles tinham um ilustrador profissional, tinha uns desenhos espetaculares e eu olhava para aquilo e tipo, pronto, isto de facto ainda não consigo fazer. Mas sim, e foi muito bem paga para a altura. E lembro-me que gastei o dinheiro numa guitarra. Olha, foi bem aplicado. Ou não usaste depois a guitarra? Não tenho muito jeito para a guitarra. Não tenho. Eu adorava ter seguido música, mas eu acho que eu seria uma pessoa do piano. Eventualmente também comprei um órgão, mas entretanto já foi mais tarde e não tive aulas e uma pessoa não pode fazer tudo, tem que escolher, então... Mas eras muito virada para as artes, não é? Assim por este panorama. Sim, era um bocadinho tudo. Eu quando fui fazer testes psicotécnicos, aquilo dava-me alto para tudo. Eu podia ter sido qualquer coisa porque eu tinha gosto. Eu tinha pensado ir para jornalismo, tinha pensado ir para ciências, adorava ciências, lia livros de física e do espaço e adorava ter ido para ciências. A história de ter ido para artes foi por preguiça quase, porque era só o que me saía com mais naturalidade. E depois também porque não havia, no 9º ano não havia assim uma escolha de ciências lá no Padre António Vieira, que ele chamava-se Saúde e eu, pronto, para médica não. Isso não era isso de tu todo. Tinhas a certeza que não querias. Lidar com pessoas. tudo que eu na realidade tinha jeito era para coisas que não tivessem a ver com lidar com pessoas. Sim, que tu fazias. Portanto, e as pessoas ciência era estar fechada num laboratório. Sim. A investigar, fixe. Fazer, escrever, fazer desenhos, música, tudo o que fosse uma coisa que eu conseguisse fazer sozinha. Exato. Eu acho que também era bocado isso. Não é? Detetive ninguém podia dar por ti, portanto também estavas sozinha. Sim, eu acho que detetive foi só aquela parte que eu estava muito viciada nos livros da Agatha Christie, isso. Mas isso era mesmo muito miúda. Mas sim, eu acho que todas as atividades em que eu tinha alguma apetência era para não lidar com pessoas. Era para estar sossegada no meu canto e não ter que ver mais ninguém. Mas lá está, mesmo desde a infância, muito o desenho e a escrita. Sim. Sim, já se adivinhava aqui qualquer coisa, mas já lá vamos. Então, avançando aqui um bocadinho na nossa cassete da tua vida, tu elegeste como o episódio banal da tua vida, do teu caminho, a tua ida para Londres. Tu queres contar, porque é que queres partilhar este episódio? Sim, não foi a ida para Londres que foi banal, mas foi um bocadinho depois a caída das minhas expectativas. Porque eu até certa altura eu sempre disse que o meu superpoder era a sorte. Tive sorte com montanhas de coisas. E então eu tinha 20 e tal anos e achava mesmo que era tudo o que eu quisesse que eu conseguia. Que não havia fatores exteriores que me impedissem de ter o que eu quisesse. E então, estava com uma amiga, decidimos tomarmos café todos os dias e tipo, quero ir para Londres. Bora para Londres. E a conversa começou a ficar séria,
perguntámos aos nossos namorados da altura, que disseram tipo, ok, bora para Londres. E, ok, fomos os 4 para Londres. E eu lembro-me que tinha lá ido um bocado numa viagem de preparação e tinha visto, havia montes de empregos e havia montes de... Eu tinha acabado de sair da Faculdade de Belas Artes, era designer de comunicação, achava que era muito boa. Eu demorei muito tempo a perceber que não era nada de especial, nem coisa nenhuma. Mas a minha autoestima até uma certa altura era um bocado exagerada, o meu ego era assim uma coisa. Então quando eu saí da faculdade aquilo era mesmo. Mas pronto, então eu achei que chegava a Londres e arranjava um emprego na boa. Só que entretanto já estava mesmo pronta para ir, aconteceu o 11 de setembro, portanto isto foi em 2001. Aconteceu o 11 de setembro e eu fui na mesma, mas de repente o ambiente era muito diferente, as pessoas não saíam do seu emprego, não havia aquela mobilidade que havia em Londres antigamente, porque estava tudo assustado, ninguém queria, havia uma grande incerteza. E então a lista de ofertas de emprego reduziu imenso, mas mesmo assim havia muito e eu mandei currículos e quase ninguém respondia, mas os que respondiam eram o que eu chamava de unfortunately letters, porque começavam sempre assim, unfortunately, thank you for applying, unfortunately. Cheguei a ir para aí a 1 ou 2 entrevistas, mas claro que acabei por perceber que não ia ser uma realidade, era complicado. E então, eu ia imprimir, obviamente não tinha impressora nada, tínhamos acabado de mudar, e ia imprimir a uma pequena loja que era o sítio mais caótico à face da terra, que era o Argoon Stationers, em Hackney, que era onde nós estávamos a morar. E eu ia lá imprimir os CVs. E um dia tem colado lá na janela um papelinho a dizer que precisavam de um designer. E eu, ok, falei com o senhor, e que era assim um senhor cipriota baixinho e gordo, uma figura, o Argoon era uma figura, era um personagem daqueles, e ele disse-me, tá bem, então senta aí, e eu disse, não, mas agora não posso. Então quando é que podes vir? Tá bem, amanhã de manhã? Ok, então amanhã de manhã anda cá e coisa, então faz um teste. Então de manhã sentou-me lá, então aquilo nas traseiras da loja havia 2 computadores. Um estava ocupado por outro rapaz, aquilo era uma espécie de trabalho de freelance. Ele, ok, fazem um cartão de visita. Chegou um cliente, fiz um cartão de visita. Chegou outro cliente, fiz um flyer. Chegou outro cliente, fiz não sei o quê. E era meio-dia, eu já cheia da fome, pensar, tenho que ir para casa e tratar do coisa. Cheguei lá ao pé dele e tipo, bom, então, e de teste já chega. E ele olhou para mim, sim, precisas de ir embora? Sim, hoje tenho coisas para fazer à tarde. Tá bem, então saca de um molho de notas enrolado aqui assim e fez as contas àquilo que eu fiz, e era tipo, eu ganhava 5 libras por ter feito um cartão de visita, mais 10 libras pelo flyer, não sei o quê, sacou do dinheiro, deu-me para a mão e tipo, olha, amanhã, vens de manhã? E eu, tá bem. E era sempre assim, ele pagava-me ao fim do dia tudo o que eu tinha feito, sem recibos, sem contrato de emprego, sem nada. E era numa loja de fotocópias a fazer aquele trabalho de coisas de impressão. E pronto, foi um bocado aquele cair da minha ideia de que ia ser designer, tinha um grande emprego, ser bem paga em Londres e estar num ateliê de design todo limpo, todo bonito, a trabalhar no sítio mais caótico do mundo, que tinha às vezes mais empregados lá dentro do que clientes, e era tipo cheio de tralha de cima. Eu lembro-me que eles tinham, na parte de trás, tinham uma mesa, que era onde faziam as contas e tinham as faturas e não sei o quê, e tinham micro-ondas, e estavam lá a comer à hora do almoço, a aquecer as comidas no meio da papelada toda. Aquilo era, assim, o caos, e foi super divertido, mas pronto, foi o cair. Mas vendo o copo meio cheio, tinhas emprego. O que é que esse período te deu, assim, em termos de aprendizagem? Porque te marcou, não é? Desta forma. Claro. Deu-me muita coisa. Um bocado esse finalmente aterrar de uma ideia diferente que eu tinha de mim. Eu não tinha problemas nenhuns em fazer aquilo, mas o trabalho era duvidoso, às vezes, no mínimo. Havia lá um senhor nigeriano que eu ia lá e pedia-me para fazer cartas, e aquelas cartas eram tipo falsificações de documentos. Eu só estava a datilografar uma carta. E
Mas eu fiquei um bocado com dúvidas naquela de tipo, não sei será se que eu faço parte de um processo de... Estou aqui assim a ser cúmplice de uma coisa qualquer estranha. E depois, anos mais tarde, em 2008, tu integras o The Lisbon Studio. Sim. Que te deu a possibilidade de deixar um bocadinho de lado, não é, o web design e aventurar-te na ilustração. Portanto, se calhar permitiu-te estares mais na tua praia. Sim, porque a história do web design tinha começado de uma maneira muito... Eu, como era muito curiosa, aprendi tudo sozinha, não tive nenhum curso de informática nem nada disso, mas depois, lá em Londres, acabei por ter clientes nessa área e fui ganhando um bocado de prática nisso. Tinha arranjado um cliente que era uma empresa e estive a fazer montes de sites para eles e já estava muito... Mas não era aquilo que eu mais gostava, era uma coisa, faz-se o que se faz para conseguir pagar as contas, mas não era assim a coisa que eu me sentisse a melhor do mundo. E quando eu fui para o estúdio, tinha voltado de Londres, há pouco tempo, e aquilo era um ambiente espetacular, porque era tudo pessoas muito talentosas, pessoas muito criativas, tudo a fazer banda desenhada ou ilustração ou isso tudo. E aconteceram uma data de coincidências. Aconteceu que uma amiga minha do liceu trabalhava numa editora e um dia encontrou-me e disse: trabalhas lá no estúdio, estamos a precisar de alguém que faça novas capas para as Gêmeas, conheces alguém? E eu, posso ser eu. E então, na altura ainda dei a mais uns colegas para fazer e entregámos todos propostas, e fiquei eu a fazer e comecei a trabalhar em capas livres a partir daí. Depois, ao mesmo tempo, aconteceu que houve uma entrevista lá no estúdio com um pessoal que tinha feito desenhos para a Marvel e era do jornal I, e o diretor de arte deixou lá o cartão dele e disse: se alguém quiser mandar portfólios, não sei o quê. Eu arranjei um portfólio assim feito mesmo, não tinha muita ilustração publicada, nem fiz pintei alguns dos desenhos do meu sketchbook, fiz não sei o quê, mandei e comecei a ter trabalho regular para a ilustração editorial. Fazia algumas mais regulares, outras aquilo. Era lindo porque também, lá está, uma pessoa acaba por ter tendência a ser muito preciosa com aquilo que faz, e aquilo era assim, ao meio-dia telefonavam-me, eu tinha que ter uma ilustração às 7 da tarde, eu já nem almoçava, eu do início ficava em pânico, eles gozavam comigo porque eu ficava completamente em pânico, mas passado uns meses, aquilo já era uma coisa normal, é tipo, ok, está bem, então vou ali comer e já vou fazer. Acabei por perceber um bocado aquela história do jornal, que uma pessoa faz o melhor que pode, mas estão-te a pedir uma ilustração para fazer em poucas horas, portanto não podes estar com grandes preciosismos, não podes estar com muita filigrana, tens que arranjar um estilo que seja... Portanto, isso aconteceu também, e ao mesmo tempo aconteceu também que o Nuno Markle, de quem eu tinha feito o site antes, não sei o quê, fez a caderneta de cromos e me convidou para ilustrar. E aconteceu tudo mais ou menos na mesma altura que eu estava no estúdio, que foi tipo 1 ano e picos. E a caderneta foi mesmo marcante na tua história, não é? Enquanto ilustradora. Foi. É quase aquela lógica do AC e DC, não é? Antes da caderneta, depois da caderneta. Sim. Para já foi um trabalho de loucos, porque foi ilustrar 100 cromos. Jesus. Depois eu agora faço tudo em digital, mas na altura não, portanto aquilo foi tudo feito em A3, a caneta, e depois digitalizava e pintava digitalmente, mas foi assim um trabalho de loucos, e foi depois tudo o que veio a seguir, os lançamentos, toda a história, tudo aquilo que aconteceu, porque aquilo foi uma loucura de um livro, ninguém estava à espera, a editora não estava à espera daquilo, ninguém estava à espera do sucesso que aquilo foi, eu acho que nem o Nuno estava à espera, tipo, isto é um livro que tinha tudo para ser muito bom, mas nós não estávamos à espera de ter sido a loucura que foi. Tem um montão de edições já. Sim, aquilo vendeu uma brutalidade. Depois fizemos a segunda, fizemos a agenda, depois houve os espetáculos em que eu também participei um bocadinho com a bonecada, fizeram uma coletânea, também fiz a capa para isso, foi assim, uma história, foi muito, muito bom. Mas o The Lisbon Studio também te deu o Pedro. Também me deu o Pedro. Não é? Curiosamente, não foi logo na altura. Não foi. Nós fomos amigos durante uns 8 anos.
antes de passarmos. Porque a uma certa altura cada um tinha as suas relações e nós tínhamos uma amizade muito fixe. A uma certa altura, por exemplo, chegávamos sempre, os dois éramos os primeiros a chegar e estávamos lá na conversa de manhã. Depois nós temos temos um bocadinho a mesma onda, portanto alinhávamos imenso. E depois, bem mais tarde, passado, já eu não estava no estúdio nem ele, ele teve que fazer um curso de concept art e convidou-me para dar uma disciplina do curso dele, e então acabei por estar lá, dei uma disciplina péssima. Era muito frustrante, porque eu fui explicar aos alunos como é que se faziam orçamentos, como é que se passavam recibos, como é que se faziam portfólios, coisas que são super úteis e que eu sempre gostava que alguém me tivesse ensinado. Mas é a parte burocrática. É a parte burocrática. Eles não gostavam, por muito que eu tentasse fazer a coisa divertida, era horrível. Era horrível porque... Quem é que quer saber disso? Depois, quando eles precisarem, espero que ainda se lembrem dessas aulas, espero que agradeçam nessa altura. Era fazer coisas, desenhar, criar. Era exatamente. Claro. Então, eu lembro de fazer um exercício com eles que era por e-mail. Eu mandava-lhes um e-mail, fingia que era uma cliente, e eles tinham que responder aos e-mails e dar orçamento e fazer tudo. Era uma simulação de um trabalho. Eles ficavam super revoltados quando eu era uma cliente chata. Eu dava, vocês não estão a ver, isto vai ser muito pior na vida. Exato. Deste-lhes um banho de realidade. Sim, e eles não gostaram. Não, mas pronto. Mas isso permitiu-te aproximarmos, e nessa altura já estávamos os dois solteiros e acabou por ser inevitável. E depois não demoraram muito a ter o vosso Arthur. Não. O Arthur Feijão. Não demorámos porque não podíamos, porque eu já não tenho idade para... O teu relógio biológico estava a dar horas. Eu já nem achava que ia ter filhos, nem era uma coisa que fosse muito importante para mim. Era importante para o Pedro, e depois de o conhecer um bocadinho melhor, achei que, sim senhor, e com razão, que ele ia ser um ótimo pai. E ok, pronto, vamos a isto, tudo bem, eu consigo. É a coisa mais difícil que eu já fiz, mas claro. Sim, não demorámos assim muito tempo, ainda demorámos um bocadinho. Eu lembro-me que a uma certa altura achei um apartamento e ele estava nas dúvidas de irmos logo viver juntos. Eu disse assim, se queres ter filhos a gente tem que experimentar viver juntos primeiro, portanto não há cá a esperar, vamos cá saltar passos, vamos lá não atrasar isto tudo, porque senão depois se tu queres temos que começar já. Muito eu briguei. É prático, não é? É uma cena prática. Não, uma pessoa, eu já tinha 39 na altura. O Arthur nasceu quando eu já tinha 41. Não é uma coisa que uma pessoa possa dizer, temos tempo, vamos com calma, vamos primeiro ver, porque eu já acho tão difícil, eu já estou cansada. Eu acho-te uma heroína por teres 3. E tenho uma mão cheia de amigas com 3 filhos. Ou heroína ou louca, não é? Não, são todas loucas. Eu tenho umas 5 ou 6 amigas com 3 crianças. Eu acho-vos todas loucas. Pois, claro. E acho impossível. Eu sinto-me tão cansada com e o meu é um tranquilo, é um bonzinho. Ele não é uma peste. A gente está sempre a dizer que ele é uma peste. Não é de todo. Ele, se fosse um bocadinho pior, eu não sei como é que eu me aguento agora 3. Mas é loucura, porque tu assumires na boa que vais ficar em minoria. Porque passam a ser 3 crianças contra 2 adultos. Sim, mas e aí passam a ser 2 equipas a jogar uma contra a outra a maior parte do tempo. Que é a equipa dos pais, não é? E a equipa das filhas, não é? Umas arranjam estratégias para lixar a cabeça dos outros, os outros arranjam estratégias para as outras não ganharem terreno, não é? O Arthur é só ele e o gato. Mas sim, não pode, não é fácil, não vejo como é. Não vejo como. Não pensas ter outro? Não. Eu adorava, era um bocado os meus planos, mas fisicamente eu já não me aguento. É que sinto que comecei muito tarde. E estou muito cansada. Eu estou sempre um bocadinho à luta para ter as coisas controladas para o Arthur e para não lhe falhar muito, e uma pessoa fica sempre um bocado com... Especialmente, eu sei que se ele tivesse alguém com quem ir brincar, era mais fácil eu não lhes dar essa atenção, mas assim, quando ele está sozinho, fico sempre um bocado... Mas não tenho, não. E depois de 2 anos sem dormir,
deixaram-me num estado, tipo, já nem tenho cabeça. Pronto. Tenho pena dele não ter irmãos, tem primos, tem um primo quase da mesma idade, que é o Afonso, tem a Helena, que como tem 14 anos, está numa boa idade para eventualmente começar a tomar conta deles. E ela é ótima. E portanto, é isso. E eu acho muita piada, porque o Arthur é um miúdo giríssimo, em primeiro lugar, mas ele tem cara de boneco animado. E eu pensei assim, esta miúda só podia ter um filho que parece uma personagem dela, não é? Porque ele é todo tão desenhadinho, o nariz, e é muito engraçado, porque ele é pequenino, mas tem sempre um ar de crescido, porque ele não é um miúdo que fica a rir para as fotografias, ele tem ali a cena dele, sério, não é? Ele é sério. Ele parece mais crescido, não é? Parece, ainda por cima é muito alto, é magrinho, mas é muito alto. Parece sempre, nós temos que nos lembrar constantemente, ele só tem 3 anos e meio. Pois. Não podemos exigir muito. Exato. Porque ele sabe tantas coisas. Ele fala, ele não começou a falar hiper cedo, mas começou logo a falar muito corretamente. Então ele fala, parece mais velho. Então temos que nos lembrar constantemente que ele ainda é muito pequenino. Pois é. Eu tento não ser demasiado exigente. Eu sei que eu sou, mas tento não ser demasiado exigente com ele. Olha, tu tens, agora indo para uma coisa que não tem nada a ver, tu tens um episódio incrível, que é mesmo incrível, e que tem a ver com a Fórum Estudante. Sim. E tu há bocadinho disseste uma coisa que foi, eu sempre tive sorte numa série de coisas, e sempre achei que ia tudo correr bem. E tu concorreste aqui a um prémio, na verdade, a uma viagem, e tu tinhas a certeza que ias ganhar. Como é que aconteceu isto na tua vida? Até perder alguma coisa tenho sempre a certeza que vou ganhar, porque é um bocado o gato de Schrödinger, não é? Mas eu, ao contrário, não sabemos, ou seja, eu recupero muito bem das desilusões. É tipo, para mim vamos sempre ganhar o campeonato. No dia em que a equipa portuguesa perde, eu digo, eu nem gosto de futebol, e penso noutra coisa. Não me chateio, eu tenho ótima maneira de lidar com as desilusões, e então, o que significa que até os resultados estarem, eu posso só pensar que vou ganhar. E não faz mal, vou estar mais feliz o tempo todo. Portanto, exatamente. Eu sempre tive um bocado essa atitude em relação a tudo. Portanto, e na altura eu tinha muita sorte, tenho montes de episódios assim. Portanto, é claro que dei cabo das pessoas à minha volta, porque estavam todas a achar que eu estava um bocadinho maluca e que ia ter uma grande desilusão, porque aquilo era aquelas coisas, lembro-me perfeitamente daqueles momentos cristalizados. Eu lembro-me da minha casa nessa altura, lembro-me de estar a ver, era sexta-feira à noite, era tarde, e eles anunciaram a viagem pela Europa de autocarro e que davam viagens aos 2 melhores contos, ao melhor conto de viagens. E eu imediatamente levantei o meu rabo do sofá, sentei-me no computador e escrevi uma história. Imprimi, meti aquilo num envelope. No dia seguinte íamos, já não sei para onde, eu disse, temos só que passar nos correios porque eu ainda vou ganhar uma viagem este ano. Muito bom. Pronto. Depois estava em casa de uns tios e estava sempre a dizer, minhas férias ainda não acabaram, que eu ainda vou viajar pela Europa. Assim, mas Patrícia, mas tu dizes aquilo mesmo com certeza que ias ganhar. Tu tinhas mesmo... Eu dizia, tu confiavas que ias ganhar. Não, eu achava que tinha boas hipóteses de ganhar, porque tinha muito boa opinião de mim própria. Sim, mas achei que tinha escrito uma história ótima. Exato. E pensei, tipo, estas horas quem é que está a ver televisão que vai fazer uma história e não sei o quê, portanto a minha história está boa, eu vou ganhar isto. Portanto, eu tinha uma certa confiança, mas não tinha a mesma certeza com que dizia às pessoas que ia ganhar, mas eu acho que era um bocado também para moer o pessoal. Claro. Eu vou ganhar uma viagem pela Europa. E depois isso passou-se e eu um dia saí para ir ao supermercado ou isso, e quando estou a subir as escadas vem a minha mãe e o meu irmão com um ar completamente chocados às escadas, tipo, não sabes não acreditas no que é que aconteceu. E eu, muito rapidamente, percebi o que é que era e disse-lhes, o quê? Telefonaram a dizer que eu ganhei a viagem? E eles tipo, como é que sabe? Eu disse-vos que ia ganhar. Pronto, é claro que depois foi o pânico total, porque lá está, isto foi no final do 9º ano e eu ainda era muito aquela miúda antissocial. E então a viagem começava às 10 da noite, que íamos passar a noite no autocarro para chegar a Paris. E os meus pais foram-me lá pôr, e eu entrei, sentei-me
Meus pais disseram adeus, o carrinho. E naquele momento, que eu queria era viajar pela o Europa, autocarro eu queria era viajar, eu não tinha pensado em mais nada. Mas de repente, no momento em que o autocarro europeu arrancou, eu olhei para o lado e tipo, não conheço ninguém aqui. E vou ficar 10 dias seguidos com pessoas que não conheço de lado nenhum. Era tipo o meu pior pesadelo, que eu só percebi naquele momento. Tipo, o que é que eu fui fazer? Para que é que eu escrevi uma história tão gira? Por que é que eu fui fazer isto? Tipo, porquê é que eu achei que isto era uma boa ideia? Mas pronto, depois rapidamente a coisa passou e foi uma viagem que mudou muito. Sim, mas quer dizer, que tu falaste com as pessoas e... Sim, acabei... Tinha 16 anos, acabei por dar o meu primeiro beijo numa discoteca em Barcelona com lá com um rapaz da viagem, tipo... Sim, a viagem acabou por correr melhor do que eu teria imaginado alguma vez naqueles primeiros minutos, mas sim, houve aquele pânico. Houve assim um momento de... onde é que eu meto-me em cada uma. Exato. Sim. Olha, tu já ilustraste capas de livros de autores assim de peso em Portugal, não é? Como a Alice Vieira, o Walter Ugumem. E agora, mais recentemente, lançaste numa aventura em que juntas as tuas duas paixões, não é? Com esta coleção da Matilde, que lá em casa tem grandes fãs, não é? Assim mesmo fãs da Matilde. Tu tens a Matilde e as Portas Mágicas. Sim. E agora, recentemente saiu o Retrato Amaldiçoado, não é? Já não foi tão recentemente, agora... Já foi quase há um ano, por causa desta história. Foi em maio. E agora já... Estás a preparar? Já saiu. Muito bem. O terceiro volume que é... o terceiro volume que é Matilde e as Horas Roubadas. Interessante. Mais um para a coleção lá de casa. Sim, portanto já são 3 e eu fico sempre muito espantada. Ainda ficas espantada? Fico muito espantada. Eu escrevi um livro, entreguei tipo, eu escrevi um livro. E depois eu já tinha feito o Café Patita e isso, mas escrever assim uma história para miúdos, aqueles capítulos todos. E depois o segundo livro ainda foi mais. O primeiro é tipo, isto foi uma sorte, né? Correu bem a primeira, ok. O segundo livro acabei tipo, eu consegui repetir, eu escrevi 2 livros. Muito bom. E o terceiro, aquele já está, é um livro um bocadinho maior e eu fico tipo, uau, eu consegui escrever, já não é tipo uma sorte, já é tipo, é um fenómeno repetível. Eu só li o primeiro porque li muito com a Maria Inês, fomos as duas lendo e falávamos muito sobre o livro, é engraçado. E eu achei muitíssimo bem escrito e achei de uma criatividade assim, mesmo de quem passou a vida a pensar em coisas, não é? Porque aquilo é uma aventura que mistura ali um bocadinho do Harry Potter, tem uma série de coisas do fantástico, e é preciso, tem personagens muito bem criadas fora da caixa. Mas o que eu achei mais piada é o facto de ser... é um herói feminino, é uma heroína, é a Matilde. E eu acho, e a Maria Inês comentou isso comigo, que era muito a cena do girl power. Ela era capaz de coisas incríveis. E achei também importante esta mensagem, não é? Porque é que os heróis vão ser sempre homens, não é? Se calhar tu fizeste isto, nem pensaste nisto, ou se calhar pensaste, mas tem essa repercussão também. Eu pensei... Ela é mulher porque eu sou mulher e porque eu teria mais dificuldade em escrever um rapaz, porque eu também não estou a inventar assim tanto, vou buscar imenso as minhas memórias, os personagens são todos, vão tirar todos bocadinhos a pessoas que eu conheço, vão tirar todos bocadinhos a amigos, e a Matilde vai buscar muito a mim, vai buscar muito à minha sobrinha, que felizmente tem muito mais confiança e muito menos problemas de relacionamento do que eu tinha. Eu não quis dar isso à Matilde. Não quis dar aquele trauma todo, mas dei-lhe um bocado aquela confiança um bocadinho exagerada e aquela certeza de que está a fazer aquilo que é força, certo. É uma pessoa cheia de força. Aquela força e aquela energia um bocado... Tentei dar-lhe mais das minhas partes boas do que das minhas partes más. Exato. Mas sentiste a viajar até à tua infância, muito, ao escrever esse livro. Acho que uma das personagens até tem a ver com uma professora que tu tiveste, não é? Sim. Aliás, várias personagens. Eu, como
como começámos a conversa, eu tenho boa memória e tenho mesmo muito boa memória. Eu consigo lembrar-me das pessoas, eu consigo quase ainda lembrar-me das mãos dos meus professores, eu consigo lembrar-me dos meus professores todos. Nós temos, às vezes, junto-me com as minhas amigas, eu tenho amigas de liceu, amigas até de ciclo, e elas ficam assim, mas como é que tu ainda te lembras disso? Porque elas não se lembram de tanta coisa, eu lembro-me de muita coisa, portanto eu tenho ali muito por onde ir pegar. Portanto, fiz a diretora da escola inspirada numa das minhas professoras preferidas, que era a minha professora de português do ciclo, que a tal que não me inspecionava os cadernos. Ela era super exigente. A professora de português ensinou-me tanto e era muito exigente, e era uma pessoa que tinha um certo temia, mas depois queria muito. Eu gostava muito dela. Gostava e gosto, que ainda de vez em quando eu vou visitar. E outras professoras, mesmo aqueles que são mais chatos, aqueles que são mais coisas, tenho sempre por onde ir buscar, porque lembro-me muito tudo, de miúdos, tenho muito material para onde ir buscar, não preciso estar a inventar grande coisa. É isso, eu acho que torna mais fácil escreveres a história, no sentido em que segues ali um bocadinho aquilo que tu tens na cabeça já, não é? Eu costumo dizer que a história escreve-se um bocadinho sozinha. Aquilo em que eu acabo por trabalhar é definir muito bem os personagens. Criar personagens que eu saiba exatamente o que é que eles são e como é que eles funcionam. E depois eu estou a escrever e eles fazem coisas sozinhos. Eles fazem coisas sozinhos. Eu fico às vezes surpreendida com aquilo que se está a passar no livro. Por onde é que a história te leva, não é? Por onde a história me leva. Eu nunca sei muito bem não sei onde é que aquilo vai acabar muito bem. Tenho um bocado uma noção da direção, mas às vezes a direção acaba por mudar. Porque acabam por acontecer coisas. E eu lembro-me de um episódio e começo a fazer esse episódio, mas depois não sei, depois lembro-me, isto podia ser qualquer coisa. E então, o que é que ela faria confrontada com isto? E acabo por seguir para ali. Então às vezes fico muito surpreendida com o que acontece. Olha, mas não é só a escrever as histórias que defines bem as personagens, porque eu vou dar aqui um exemplo, né, puxando a brasa à minha sardinha, que é a Minori, a Magia das Cores, que é o meu primeiro livro, que a Patrícia ilustrou. E toda a gente até hoje diz assim, é mesmo a Maria Leonor que está aí. Ou seja, pela história, sim, também pelo texto, mas porque as ilustrações são a Maria Leonor, as expressões são da Maria Leonor. E o mais engraçado é que tu acompanhaste muito a Maria Leonor, mas através do Instagram, tu não convivias propriamente com ela, e está aqui a essência, portanto também há aí alguma perspicácia aí Eu acho que isso também tem um bocadinho a ver com a maneira como tu escreveste a Maria Leonor. Não só no livro, mas também por aquilo que contas nas redes sociais. Ou seja, a tua descrição e junto com as fotografias que ias pondo dela, acabaram por me dar uma imagem muito, muito definida do que era a Maria Leonor. E eu agora vejo-a crescer. Sim, mas ela continua a manter aqui um bocadinho desta Minor do livro. É engraçado. Eu acho que... Eu lembro-me que eu interferi um bocadinho com o teu livro e tudo, porque ela... tu descreveste-a com o cabelo apanhado, num carrapito, no início do livro. E eu achei... Porque ela usava muito na altura, mas realmente nas fotos que eu publicava não tinha tanto. Mas não foi por causa disso, foi por sentir que esses óculos vermelhos e um carrapito iam-lhe dar um ar muito profissional, muito crescido. Quase, pois era. E que perdia um bocado aquela coisa. Eu lembro-me de dizer, tipo, podes só mudar esta parte, dizer que tem o cabelo apanhado. Foi na boa. Porque achei que que não correspondia, ou seja, mesmo apesar dela usar muitas vezes, não correspondia à personalidade dela. Não, se ela é uma trovoada, ela tem que ter cabelo solto e não o cabelo apanhado. Meio despenteado até, que é a realidade. As características físicas dos personagens também acabam por contar um bocadinho. Quando uma pessoa desenha um personagem, vai tentar desenhar com a ilustração o máximo de características possíveis, psicológicas e coisas que não estão necessariamente escritas, mas que ajudam. A piada muitas vezes... lembro-me também de, depois de tu teres o teu trabalho feito, de eu ter retirado algumas coisas do texto, porque aquilo que a imagem conta, o texto não precisa dizer, ou vice-versa, mas é muito mais interessante isso estar na imagem. E em relação à história, aquilo não alterava grande coisa, portanto houve ali alguns pormenores
ou não sei se tinha a ver com algumas menções de cores, ou assim, porque já se via. Sim. Então, porque tinha a ver com os lápis de cera, não é? Portanto, Sim. tinha a ver com cor. Mas não era preciso reforçar, porque na imagem já víamos qual era a cor. Portanto, houve ali um trabalho. E eu achei isso muito interessante. Para já, porque foi o primeiro livro que eu publiquei. E também estava a aprender as coisas. Apesar de, lá estar, já tinha a história toda na cabeça antes de começar a escrever, não é? Apesar de depois aquilo lá manda-nos sempre por caminhos que nós não tínhamos pensado, mas ainda bem. Mas sabia o que é que eu queria contar. E quando eu vejo os teus desenhos, eu pensei, não, então vou mudar aqui algumas coisas, mas eu achei, e isto muito, muito honestamente, quando eu vi os teus desenhos, eu pensei, epá, isto valoriza tanto o meu livro, a minha história, sabes? Porque de repente aquilo, epá, está aqui um livro mesmo impecável. E senti muito essa valorização do livro pelo teu trabalho. Eu acho que foi um processo muito giro, porque às vezes o processo de ilustração, se for muito fechado, temos o texto muito fechado e fazemos, às vezes não sabemos muito bem se podemos improvisar algumas coisas, acrescentar algumas coisas. E quando há uma interação melhor com os autores, em que os autores também podem ir entrelaçando um bocado as coisas e mudar aqui ou ali para fazer isso, acaba por funcionar muito bem. Eu acho que no final de contas isso, o expoente máximo disso é eu fazer a Matilde, que sou eu que escrevo e sou eu que desenho, e que chego a ir a alterar o texto depois de ter feito algumas ilustrações, porque a descrição não estava, que eu escrevi no texto não era tão interessante como aquilo que eu acabei por fazer na ilustração, e depois vou mudar e ando um bocadinho para trás e para diante. E é um processo que eu gosto muito de fazer com outros autores. Hoje em dia, quando te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? Encontro uma mulher que não tem assim muito tempo para se cuidar. Não vejo no espelho aquilo que eu gostava de ver, mas também não me preocupo demasiado com esse assunto. Gostava de ter dito à minha versão mais nova para tomar um bocadinho mais cuidado enquanto ainda tinha tempo. Não é que eu não tenha tempo agora, mas em vez de andar um bocadinho sempre a correr atrás do prejuízo, gostava de ter tido, de ganhar hábitos de cuidar mais de mim, tu vês que eu maquilhagem, eu devo lá ter maquilhagem que se farta, mas nem sei onde é que está e deve estar toda fora do prazo, porque eu não tenho tempo para essas coisas, de facto. Mas, e não é tempo, é prioridade. Mas se calhar também não tem a ver contigo. Eu acho que sim, eu acho que não tem a ver comigo, mas de facto quando eu olho ao espelho vejo, não é aquilo que eu gostava realmente de ver. Provavelmente não me chatei, não evito olhar para o espelho, mas pronto, às vezes ando à cata de um ou outro cabelo branco. Eu tenho imensos, só que pinto, mas eu tenho imensos cabelos brancos. Eu tenho poucos e por isso arranco-os. E depois dizem, mas olha, crescem mais. E tu tens os cabelos loiros também. Sim, não se nota muito, eu é que só me irrita, é só tipo um lembrete que eu estou a ficar mais velha, que devia realmente cuidar mais da minha saúde e cuidar mais de mim. E de repente, 5 minutos depois já passou 1 hora. Ok. Portanto, sabes que fico um bocadinho para trás. Essa parte do cuidar de mim também é uma coisa recente na minha vida. Eu acho que só para aí há 3, se calhar há 2 anos, é que comecei a ter esta preocupação de me cuidar. E então comecei, e eu uso muito esta expressão, com a história do risquinho nos olhos. Então eu comecei assim, não vou sair de casa sem um risquinho nos olhos. E eu punha o risquinho nos olhos e sentia-me melhor, e sentia-me mais bonita. Mas lá está, ou seja, para mim, eu percebi que isso era uma coisa importante para o meu bem-estar. Agora, há pessoas que podem não ligar a isso, não é? Então não têm que fazer só porque as outras pessoas fazem, não é? É um bocadinho por aí. Acho que temos que nos sentir bem connosco. Eu acho, é um bocado por aí. Eu não penso nisso de todo. Não é? Quando vou para a rua, não penso se estou bem, se não estou bem. Coisa. De facto, quando me confronto com o espelho, penso tipo, é sério que eu fui para a rua com nódoas? Porque estou sempre não trato muito sequer de olhar para mim para ver em que estado é que eu estou, e devia, e sei que devia, sei que a imagem é muito importante e sei que as outras pessoas também gostavam. Eu própria gostava, por exemplo,
eu não apareço em muitas fotografias porque eu sou a fotógrafa oficial de tudo e mais alguma coisa. E obrigo-me a tirar ocasionalmente uma selfie ou outra só para sentir que estive presente. Mas depois eu não gosto de me ver, não gosto de me ver em fotografia nenhuma. Elas estão lá só para provar que eu existi, mas penso tipo, que pena. E às vezes vejo uma fotografia, tiro uma fotografia que gosto e fico super contente e era uma coisa que eu gostava de focar e gostava de me sentir melhor com isso, mas por outro lado sinto que tudo o resto ultrapassa. É um hábito muito longo de não dar muita atenção a essas coisas e pronto. Fora isso vejo uma mulher muito cansada, porque estou sempre muito cansada. Porque tu andas sempre a 1000 ou a 2000, vá. Mas é sobretudo a história do ter ficado tanto tempo sem dormir bem por causa do Arthur e ter sempre a responsabilidade. Ter filhos é difícil, é uma responsabilidade muito grande que nunca te dá férias. Exato, tu nunca consegues descansar. Tu podes ter uns momentos realmente para descansar e o Arthur vai para a casa dos avós e eu fico um fim de semana sem ter que preocupar com comidas e com horários e não sei o quê, e parece assim uma coisa do outro mundo, mas está na sempre cabeça. Será que ele está a comer bem? Será que ele dormiu? Será que... É isso. E às vezes eu vejo isso ao espelho também. Boa. Nós estamos aqui a chegar à parte final da nossa conversa, porque isto passa sempre a voar, eu acho que isto passa sempre a correr. Tu tens aí, do teu lado direito, um cabaz de produtos da Corinne Farm. Tens umas coisas para ti, tens umas para o Arthur. Toda a gente diz isso. Isto é muito pesado. É bom sinal, é sinal que está bem recheadinho. Eu estou com uma tendinite. Se eu soubesse, eu entrego. Não, assim pesado é bom. Deixa eu ver. Pronto. Corinne Farm, que é a marca que permite que este podcast aconteça e que é a marca que me acompanha desde sempre. Tens aí umas coisas boas, feitas com ingredientes bons. Tudo, as toalhitas biodegradáveis, as embalagens 100% recicláveis. Portanto, isso é super importante. E então... Eu já tento ensinar o Arthur a parte da reciclagem e de pôr as coisas na reciclagem. E ele, como ele é mais papista que o Papa, já é um bocadinho... Tipo, não, agora é que manda em ti. Agora é que me educa. Ele é que me educa. Porque acontece isso depois ele é que me educa no geral. Ele, tipo, chegamos a algum lado e diz: mãe, diz olá à Paula. Opa, que engraçado. As minhas, por exemplo, reforçam muito... Imagina, eu tuço. Sim. E a Maria Leonor diz assim: mãe, não disseste perdão. Olha, shampoo sólido. Sabes que o Arthur gosta muito de ensaboar o cabelo. Olha, e é ótimo, porque tu aí tens uma embalagem que é de cartão, portanto, super amiga do ambiente, não tens plástico lá dentro, e depois tens uma barra de shampoo, de sabão. Exatamente, é ensaboar o cabelo. Ele gosta imenso de brincar com aquilo. Portanto, aí não há... E depois ainda vou mais além, completamente. porque uso as embalagens de cartão para fazer desenhos. Pronto. Para fazer pinturas para o Arthur e estou sempre a... Portanto, embalagens de cartão é sempre melhor que este plástico. Gosto muito, olha, muito obrigada. Nada, obrigada eu. Olha, vou ler-te aqui uma pequena história, uma micro-história, dando-me aqui um bocadinho à morte, não é? Porque tu escreves lindamente. Mas é uma história pequenina. Então, era uma vez uma menina que nasceu com um dom muito especial. Através do azul dos seus olhos, ela via o mundo em desenhos animados, cheios de cores, formas e texturas. Cresceu com livros nas mãos, histórias na cabeça e o desejo secreto de viver muitos, muitos anos para poder partilhá-las com os outros. Em crescida, assumiu a personagem que ela própria desenhou, uma miúda que sorri com os lábios, com os olhos e com o corpo inteiro, e que aprecia as coisas boas da vida, estar com as suas pessoas e cozinhar para ser e deixar os outros felizes. Chama-se Patrícia e a sua história já vai na 44ª edição. É isto. Que lindo. Espero não me ter enganado na tua idade. Não enganaste. Não, são 44. Não sinto, às vezes tipo 60 em cima do corpo, mas eu continuo a ter 16. Eu continuo a ter 16, eu não me sinto nada. Importa é a idade espanta-me mental, muito. E curiosamente a cena do cozinhar foi aquilo que um bocado que eu arranjei uma boa maneira de fazer amigos. Já viste? A mesa é ótima para reunir pessoas. É verdade.
Olha, muito obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite, gostei muito. Obrigada.